Então, Haribo, muito bem-vindos todos, bem-vindos e muito obrigada também por estar aqui com essa vontade de conhecer mais sobre o Bhagavad Gita, um texto milenar, onde Krishna entrega muita sabedoria que é de grande importância, de grande utilidade para nós passar pelas dificuldades e pelos desafios da vida até conseguir realmente a autorrealização. Então, sejam muito bem-vindos. Antes de começar, nós sempre cantamos os mantras, que são os mantras de invocação para os mestres espirituais predecessores, para que eles nos abençoem. Lembrando que esse conhecimento é um conhecimento vivo, que ele sempre deve passar de mestre para discípulo, porque dessa forma nós podemos ter a compreensão e a inteligência adequada para poder entender. Então, pedindo as bênçãos dos nossos mestres espirituais, dos Vaishnavas, de todas as pessoas santas que preservaram esse conhecimento até os nossos dias. Para isso, a gente canta alguns mantras. Quem souber pode cantar, quem não sabe, simplesmente de olhos fechados pode escutar e dessa forma acompanhar. Om Ajnanantimirandasyan Janam Janam Shalakayam Chaksurunmilitan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktevyam Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cham Krishna Bhakti Praji Devi Sachavaita Namo Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Guru Apatita Pavana Ki Jai. Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Fira Bhakti Chandan Shantu Maharaj Ki Jai. Fira Bhakti Buddha Buddhain Maharaj Ki Jai. Gauri Premanandi Haribo Guru Maharaj Ki Jai. Haribo. Então, sejam muito bem-vindos. Alguém está tentando entrar, pedindo login e senha para entrar? Não, não teria por que ele pedir login e senha. Para alguém de vocês pediu login e senha para entrar? Não, né? Tem uma pessoa tentando entrar e fala que não consegue? Não. Então, então vamos lá. Então, vamos começar por compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver onde que está a minha tela, um minutinho, para que a gente possa compartilhar. Tá, 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 tá. Oh, eu acho que a Merita caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Haribo, desculpem que eu fui dar escape para sair da tela e aí desliguei o computador. Ao invés de sair da tela, desliguei o computador.
Ai, caiu um minutinho, mas já estamos aqui de volta. Agora vamos apertar o botão certo. Bom, apertei errado de novo. Só estou encontrando aqui a tela onde que eu estou. Quero ver se você falar com você, finalizado. Acho que tá. Tá, vou ver. Então, eu vou primeiro começar aqui. Então, eu vou começar por mostrar o resumo do que a gente viu no encontro passado, que é um pequeno resumo de o que antecedeu a guerra de Kurukshetra. Então, deixa eu postar aí. Certo. Então, compartilhar a minha tela. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, obrigada. Sim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver, eu preciso ver como que eu consigo fazer isso maior. É, é, bom, acho que não tem. Então, aqui, esse é um pequeno resumo. Eu queria fazer isso maior, mas não sei como fazer. Você aumentar o dinheiro para ver. É, se aqui o que eu queria era que não se visse todas as coisas que estão em volta. Mas, enfim, vamos ver. Vamos aqui. Então, no nosso encontro passado, a gente deu uma pequena introdução do que aconteceu antes da guerra do Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita quer dizer a canção ou poema de Deus, a canção de Deus, Bhagavad Gita. Gita, canção Bhagavad da Suprema Personalidade de Deus. E é uma conversa que acontece no meio de um campo de batalha em Kurukshetra. E nesse campo de batalha é uma guerra mundial onde são reunidos guerreiros do mundo inteiro para lutar e onde vão morrer guerreiros do mundo inteiro. Então, a gente viu no nosso encontro passado o que aconteceu até chegar nesse ponto. Então, a gente vimos a fundação da linhagem dos Kurus, os Kurus, começando pelo rei Shantanu, que foi esposo de Ganga Devi, que é a deusa do rio Ganges. Aí eles tiveram como filho a Bhismadeva, que Bhismadeva, ele faz um voto solene de ser celibatário a vida toda. Ele abdica de ser o rei, porque o seu pai, para se casar com sua segunda esposa, depois de que Ganga Devi tinha voltado para o reino celestial e abandonado o rei, né? Aí, para ele se casar com sua segunda esposa, que é Satyavati, ela queria que os filhos dela fossem os herdeiros. Então, para ele não ser um empecilho nessa promessa do pai, ele prometeu que ele seria celibatário e que nunca seria o rei. E, desde então, aí aconteceu, aí contamos a descendência, né, da dinastia. Então, primeiro, esses dois filhos que nascem do segundo casamento do rei Shantanu, eles morrem prematuramente antes de terem filhos. Então, eles convocam a Vedavyasa, que por ser irmão deles, por parte da mãe, ele podia gerar filhos nas esposas viúvas e se considerariam como filhos legítimos dos maridos mortos. Então, aí é quando nasce Dhritarashtra, que é um rei cego. Ele é cego, então, na verdade, por ser cego, ele nunca consegue ser legitimamente o rei. Depois nasce Pandu, que ele sim chega a ser o rei legítimo. E depois nasce Vidura, que por ser filho, na verdade, de uma serva, ele não pode ser o rei, mas ele é extremamente sábio. E ele é o conselheiro dos reis. Então, dessa linhagem se divide em duas partes, né? Temos os filhos do rei cego, são encabeçados por Dhritarashtra, e são 100 irmãos. São 100 irmãos e uma irmã. E, por outro lado, são os filhos de Pandu, que é quem se tornou rei, e ele tem 5 filhos, mas devido a uma maldição que ele tinha, que ele não podia ter filhos diretamente, então, através de um mantra,
que foi dado para Kunti Devi, que é a sua esposa, ela invocou os celestiais, os semideuses, para ter filhos. Então, aí é que nascem os 5 irmãos, que são conhecidos como os Pandavas, por se considerar filhos de Pandu. Então, essa Yudhishthira, que é o mais velho dos filhos, e ele é filho do deus do Dharma, ou seja, do deus da religiosidade, da retidão, do que é certo. Então, ele é uma pessoa completamente certa. Ele é completamente apegado à virtude, ele preferiria morrer antes de fazer uma coisa que fosse contrária à virtude. Temos Bhima, que é filho do deus do vento, e ele é extremamente poderoso, ele é muito forte, é o mais forte de todos os Pandavas. E temos Arjuna, que é filho de Indra, e ele, além de ser extremamente poderoso, ele é chamado de Budakesha porque ele nem dormia, ele treinava de dia e de noite, então ele é extremamente poderoso, ele é habilidoso com as 2 mãos, e ele é o melhor amigo, o seu melhor amigo é Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, que 5.000 anos atrás estava no planeta Terra, realizando certas atividades, como esta do campo de batalha de Kurukshetra. E depois temos os gêmeos, Nakula e Sahadeva, que são filhos dos Ashwini Kumaras, que são os médicos celestiais e que eles são também guerreiros muito poderosos. Então, assim, a dinastia tinha os 2 lados, tinha os Pandavas, os filhos de Pandu, os 5 irmãos extremamente virtuosos. Ai, gente, perdi a minha tela. O que que eu fiz? E para compartilhar de novo, né? Para nós está aparecendo. Ai, que bom. Eu vou ter que parar de Faz certinho, compartilhar? faz certinho. Não, deixa eu ver. Não, porque eu fiz alguma coisa aqui. Ai, gente, é que é difícil quando você não tem idade para tanta tecnologia, né? Concordo. Né? Aí qualquer coisa que você Sinto-me faz errado, você já não sabe mais o que que fez errado, o que que é. sinto-me representado. Então, eu vou acabar vendo dar risada. Que maldade. Eu vou parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo para ver se aparece para mim de novo, porque, desculpem, como se revela a idade aí, né? Ah, estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, ótimo. Então, beleza. Então, continuando lá com a história, então acontece que a dinastia se dividiu em 2 partes. Esses são os filhos de Dhritarashtra, que é o rei cego, que na verdade nunca pôde ser rei, porque o rei não pode ser cego. Sim, essa é uma característica, o rei não pode ser cego. Então, o rei legítimo era Pandu. Pandu acaba indo embora para a floresta, os filhos dele nascem na floresta, eles voltam depois para o reino quando o pai morre. Então, todos, tanto os 100 filhos de Dhritarashtra quanto os 5 Pandavas, crescem juntos. Mas os filhos de Dhritarashtra, encabeçados por Duryodhana, têm muita inveja dos filhos de Pandu. E desde crianças tentam, inclusive, matá-los. Tem um momento em que eles tentam afogar Bhishma, perdão, Bhishma não, Bhima, tentando afogá-lo, tentando envenená-lo, tentando fazer um monte de coisas porque eles têm muita inveja dos Pandavas, que são sempre pessoas muito retas e por serem pessoas muito bondosas, são sempre muito queridos pelo seu avô, o grande avô Bhishma, né, aquele que fez o voto de celibato perpétuo, por Dronacharya, que é o mestre espiritual, o mestre de guerra, né, de armas, e por todos eles são muito queridos. Então, chega um momento em que eles tentam incendiar uma casa em que moravam os Pandavas, então os Pandavas vão embora para a floresta para se esconder, depois eles voltam e o reino é dividido em 2. Os Pandavas ficam com a parte mais ruim do reino, mas devido à sua bondade, eles fazem com que essa parte floresça, seja um império maravilhoso. Yudhishthira é declarado o imperador, ou seja, o rei dos reis do mundo, e Duryodhana fica muito impressionado com tanta opulência que Yudhishthira conseguiu e fica com muita inveja, então convoca os Pandavas para um jogo fraudulento, para um jogo de dados fraudulento, em que ele consegue que os Pandavas sejam exilados. E eles são exilados durante 13 anos,
E nesse jogo, eles ofendem terrivelmente sua esposa Draupadi, que é a esposa dos cinco Pandavas, tentam despir ela no meio da assembleia com um monte de pessoas em volta, só que acontece um milagre, e é que toda a roupa dela, eles tentam tirar a roupa, e cada vez que tentam tirar a roupa, sai mais roupa e sai mais roupa. Então, eles não conseguem despila, mas humilham ela de todas as formas, na frente de todo mundo, e os cinco Pandavas não fazem nada, devido a que todos obedecem a Yudhishthira, e Yudhishthira, ele nunca faria nada que ele considere que não é correto. Então, nesse momento, ele considera que é correto que ele respeite o que ele falou. Se ele falou, ele aceitou o jogo de dados, se ele perdeu no jogo de dados, então ele está aceitando isso. E assim eles são exilados durante 13 anos, com a ideia que quando eles voltassem, a parte do reino que correspondia a eles deveria ser devolvida para eles. Porém, isso não aconteceu. O reino não foi devolvido. Eles tentaram, inclusive, enviaram a Krishna como mensageiro de paz, pedindo que devolvesse o reino. Dhritarashtra, o filho do rei segundo, se nega a devolver o reino. E, finalmente, eles pedem, então, apenas 5 cidades, mais nada. E Dhritarashtra se nega rotundamente, tenta, inclusive, sequestrar Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Krishna mostra a sua forma universal, mostra como ele é a suprema personalidade de Deus, e mesmo assim Duryodhana não desiste da guerra. Então, a guerra se tornou inevitável. E é nesse ponto em que nós paramos. Estamos começando a guerra. Então, se reuniram exércitos do mundo inteiro. Se reuniram exércitos. Era a quantidade de pessoas que estavam no campo de batalha se descreve no Bhagavad Gita. E no Mahabharata, o Bhagavad Gita, ele é um capítulo dentro de um texto muito maior, de um épico muito famoso, que é o Mahabharata. Então, Mahabharata. isso, Mahabharata. Aqui está escrito Mahabharata. o Mahabharata. Maha quer dizer grande e Bharata é o nome para a terra. É o nome do lugar onde nós estamos. Então, a Índia também se conhece como Bharatavarsha, mas não apenas a Índia. Também toda a parte da Terra na qual nós nos encontramos, de acordo com os Vedas, a Terra é bem grande, inclusive maior do que a gente conhece, e a gente está numa região dela chamada Bharatavarsha. Então, Mahabharata é a história, conta a história de como começou a era em que nós estamos atualmente, que é Kali Yuga. Dá para ver aqui como se escreve o Mahabharata, aqui aparece. Então, os exércitos, há bilhões de pessoas. No Mahabharata fala um número exato, eu não vou lembrar, mas são bilhões de pessoas. Então, os chefes de todas as dinastias do mundo inteiro, guerreiros do mundo inteiro, estão lá neste momento reunidos, e a guerra está prestes a começar, está a ponto de começar. Então, aí chegamos ao nosso capítulo 1. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar aqui uma outra parte para que a gente veja só um pequeno resumo do que a gente vai ver no capítulo 1. E aí vamos parte por parte. Então, no capítulo 1, o que acontece? Esse é só um pequeno resumo, né? Mas a gente vai entrar verso por verso. Então, se reúnem os exércitos no campo de batalha, e vai começar a guerra. No momento em que os guerreiros começam a soprar os seus búzios, vai começar a guerra. Mas antes de começar a guerra, Arjuna, que é um dos cinco Pandavas, que é o amigo de Krishna, de quem Krishna atua como o cocheiro. Krishna está dirigindo a carruagem de Arjuna. Krishna faz o compromisso que ele não vai lutar na guerra, mas quem ele vai estar na guerra apenas acompanhando o exército dos Pandavas, como cocheiro. Então, Krishna, a pedido de Arjuna, vai colocar o carro no meio dos dois exércitos, e então Arjuna vai
entrar em uma crise em que ele desiste de lutar, em que ele pensa que o melhor é não lutar, e vai dar uma série de argumentos, que são os argumentos que a gente vai ver hoje no primeiro capítulo, e finalmente Arjuna se recusa a lutar. Ele fala: eu não vou lutar nesta guerra. Então, vamos ver quais são os argumentos que Arjuna tem para parar de lutar. Agora, eu quero que vocês me digam se estão vendo a apresentação. Estão vendo? Sim, 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 Ótimo. Que diz capítulo 1, Bhagavad Gita, capítulo 1, certo? sim, certo. Até aí tem alguma pergunta? sim. Pode falar. É, tudo isso, Amerita, é algo que aconteceu, é algo histórico, né? Não é algo mitológico. Inclusive, quando a pessoa que não pode ter filho, ela tem filho, isso é algo que realmente aconteceu, ou não? Sim, sim, exatamente. O Mahabharata, ele faz parte, os Vedas, eles estão compostos de vários tipos de escrituras, e entre essas escrituras está o que chama itihasas. Itihasas são aquela parte das escrituras que contam, que narram a história. E no próprio Mahabharata se descreve até mesmo a posição das estrelas exatamente no momento em que começa a guerra, e se descreve como era toda a sociedade nessa época. É uma época 5.000 anos atrás. Hoje em dia, na Índia, você até mesmo encontra lugares que são mencionados no Mahabharata, que ainda existem. Para nós, aqui no Ocidente, parece uma realidade muito distante, até porque é toda uma forma de pensar e uma organização social que para a gente parece muito distante, mas que é a forma como a sociedade se organizava 5.000 anos atrás, e especialmente na Índia, e esses lugares existem ainda na Índia. E quem está narrando a história é Vyasadeva, que ele mesmo viveu a história, e ele está falando: isto é o que aconteceu, e ele mesmo presenciou. Então, sim, são acontecimentos históricos de uma época que é completamente diferente da nossa época. Então, por isso, para a gente é difícil, porque nessa época, segundo os Vedas, o mundo passa por 4 eras. E na era que nós estamos agora, é a era mais curta, apesar de que dura mais de 400.000 anos, ela é mais curta, mas se caracteriza porque a gente tem menos capacidade intelectual, temos menos capacidade de controlar certas coisas da natureza. Apesar de termos tanta tecnologia, em eras anteriores tinham muita mais tecnologia. Essa é a versão védica. Então, nesta batalha de Kurukshetra, eles usam bombas, tipo, praticamente atômicas, só que elas são feitas através de mantras. Então, para nós, é tão diferente isso que parece, tipo, mitologia, parece muito fantástico. Mas a gente aceita a versão do próprio Mahabharata de que esses são acontecimentos históricos, e o que aconteceu 5.000 anos atrás, nesse lugar, que ainda hoje é possível ir lá na Índia e visitar o campo de batalha de Kurukshetra, é a história da humanidade. E nós aceitamos isso como a história. Ok, obrigado. Obrigada, Lê. Então, então, vamos lá. Então, capítulo 1. Então, a gente vai lendo os versos. Então, começamos o Bhagavad Gita. O verso 1, começamos com Dhritarashtra. Então, acontece que Dhritarashtra, ele é cego. Ele não pode participar na guerra, por ele ser cego. Pode falar, Jonathan. Não, eu estou tentando repetir a palavra, o nome. Desculpe. Ah, imagina. Dhritarashtra. Então, ele é cego, ele não pode participar da guerra. E ele também não pode nem ver o que está acontecendo. Então, ele tem um secretário, que é Sanjaya, que Sanjaya ele recebeu uma bênção dele poder ter uma visão remota, e ele consegue ver o que está acontecendo no campo de batalha.
apesar que ele também, inclusive, participa em certas partes no campo de batalha, mas ele está vendo o que está acontecendo no campo de batalha. E ele vai narrar para Dhritarashtra o que está acontecendo. Então, o primeiro verso do Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar sagrado chamado Kurukshetra, todos com muito desejo de lutar. Então, esse é o início do Bhagavad Gita. Dhritarashtra pergunta: o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu? Então, Dhritarashtra, ele, devido ao amor que ele tinha por seu próprio filho, Duryodhana, ele não impediu que ele cometesse todas as atrocidades que ele cometeu. Que ele tentasse matar os Pandavas, que ele tentasse, que ele insultasse a esposa deles, que ele fizesse o jogo fraudulento, mesmo que ele sabia que tudo isso era errado, ele, devido ao afeto que ele sentia por seu filho, não era capaz de impedi-lo. E não era capaz de se colocar numa postura de tirar o seu filho do reino, de mandar ele embora, porque ele era uma pessoa que estava causando grandes distúrbios. Ele nunca fez isso. E neste momento, ele chama o campo de batalha de Kurukshetra de Dharmakshetra. O verso em sânscrito, ele fala Dharmakshetra. Dharma quer dizer o Dharma, neste caso, se refere a um lugar onde a tendência a fazer o que é certo naturalmente floresce. Porque quando a gente está num lugar, a gente é influenciado também pela, pela consciência que tem sido colocada nesse lugar. E por certas atividades santas e muito piedosas que foram realizadas antigamente nesse lugar, esse lugar se considerava um lugar sagrado. E nesse lugar sagrado, Kurukshetra ou Dharmakshetra, são diferentes nomes para o mesmo lugar, ele almejava que os Pandavas desistissem de lutar, que ao ver-se influenciados pela compaixão, eles desistissem de lutar. Então, por isso que ele, quando ele pergunta, ele usa não só, ele usa duas vezes a palavra, o nome do campo. Ele fala que fizeram eles em Kurukshetra, em Dharmakshetra, né? Então, o lugar sagrado. Essa parte aqui são os detalhes de quando a gente fez com mais detalhe, mas agora a gente está indo um pouquinho mais rápido, que a gente quer terminar ainda esse ano o Bhagavad Gita. Então, quem quiser ver toda essa parte, essa explicação mais detalhada, a gente pode mandar o link dos vídeos que estão lá no YouTube, e aí vocês podem ver toda Posso essa falar? parte detalhada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Rapidamente. Até desculpa a pergunta, porque é uma pergunta que eu fiz por fazer, porque eu não acompanhei a aula anterior. Uhum. Essa batalha, ela acontece, qual a finalidade dessa batalha? É ocupar território? Não entendo muito bem isso. Sim, muito boa pergunta. A sociedade védica, ela se divide em, em quatro castas, certo? Então, essa a casta sacerdotal, os brahmanas, a casta Uhum. dos guerreiros, que são os políticos, os reis, né? A casta dos vaisyas, que são os comerciantes e agricultores, e os sudras, que são os trabalhadores. Cada uma dessas castas se deve à natureza que a pessoa tem e implica certas atividades que eles têm que fazer. Então, os brahmanas, eles devem proteger a religiosidade, a espiritualidade, e eles são os mestres naturais, eles ensinam as escrituras. E eles têm uma forma de vida, eles podem ganhar o seu sustento sendo professores, por exemplo, ou recebendo caridade. Eles podem receber caridade de outros, então eles normalmente não têm riquezas, normalmente preferem ter uma vida bem simples para não estar preso das coisas deste mundo material e poder se focar completamente na busca da autorrealização. Então, eles são ascetas, eles são eh, pessoas que não querem nada deste mundo, mas eles aconselham os kshatriyas, que são os reis, e os reis, eles devem governar a terra,
sempre em função dos conselhos dos brahmanas. Então, os kshatriyas, eles têm uma tendência, eles naturalmente querem poder, naturalmente são poderosos, mas eles têm a missão é de manter a sociedade em ordem, fazendo que todo mundo esteja protegido, que ninguém esteja, que a vida de ninguém esteja em risco e que a justiça e o dharma sempre prevaleçam. Então, o que é certo deve sempre prevalecer e eles precisam usar a sua força e usar a força das suas armas para que a justiça sempre prevaleça. Então, se alguma coisa, inclusive para proteger a todo mundo, então eles têm que garantir que todo mundo, que a riqueza seja bem distribuída. Eles cobram impostos, mas esses impostos na forma de grãos, né? E esses grãos têm que ser redistribuídos para todo mundo em épocas de escassez, e eles têm que zelar porque isso aconteça. Eles têm que zelar porque não existam ladrões ou estupradores ou pessoas malvadas que possam ferir os outros. Então, eles têm que manter isso e têm que manter, sempre estabelecer o exemplo da retidão, do que é correto. E os Vaishyas, eles têm o dever da agricultura, eles têm o dever de cultivar a terra, de proteger as vacas. Os Vaishyas, que são os comerciantes. Isso. A gente tem mais duas participantes com V. Vaishyas. E eles são os agricultores, eles sempre mantêm a comida, que tenha riquezas, que todo mundo tenha o que comer. E os Sudras, que são os trabalhadores, eles servem todas as outras classes para que toda a sociedade possa caminhar da forma correta. Então, o que que acontece? Que os kshatriyas, cada um tem uma forma de vida, como pode ganhar o sustento. O kshatriya, ele tem que ter um território. Se ele não tiver, ele tem que conquistar um território e viver como um rei e estabelecer a justiça. Ele não pode viver da mendicância. Ele não pode aceitar caridade como os brahmanas. Isso não é correto, isso não é o seu dharma, certo? O Vaisya, ele tem que viver de cultivar a terra, de cuidar das vacas. Essas são as suas atividades. E os Sudras, eles vivem de servir os outros. E eles ganham um salário por isso, um pagamento. Só que a generosidade tem que reinar em todas as classes de tal forma que todo mundo tenha em abundância. Então, o Arjuna, os cinco Pandavas e os filhos de Dhritarashtra, eles são todos kshatriyas. Eles são guerreiros. João, Então, tira aqui o negócio. Ali atrás. desculpa. Então, eles são todos guerreiros e eles devem ter um território e governar as pessoas desse território de tal forma que todo mundo possa conseguir autorrealização. E eles têm um território que pertence a eles por direito, por herança, porque é o território dos seus pais, dos seus avós, da sua dinastia. Esse território, devido à inveja de Duryodhana, acabou sendo dividido para que simplesmente Duryodhana não precisasse, então, ficar com a inveja de que Yudhishthira ia ser o rei. Eles dividiram no território. Só que Yudhishthira, por ser um rei muito piedoso, ele era, a economia no seu território floresceu muito. E todo mundo amava muito ele, e ele se tornou o imperador. Todos os outros reis pagavam tributo a Yudhishthira e aceitavam ele como o imperador. Então, isso gerou muita mais inveja, o que fez com que, no último, Duryodhana, de forma fraudulenta, tirasse o território deles. Tirou o território e eles foram exilados e tudo mais. Quando eles voltam, eles precisam ter o seu território de volta. É negado. Então, eles, para não ter uma guerra, eles falam simplesmente das 5 cidadezinhas para nós, 5 aldeias, não eram nem 5 cidades opulentas, 5 vilarejos, que a gente vai estar bem com 5 vilarejos e pronto. Mas mesmo assim, Duryodhana se negou e falou, não vou dar nada para vocês. Então, desde certa perspectiva, aí tem 2 motivos de por que essa guerra tinha que acontecer. Primeiro, porque Duryodhana estava estabelecendo a injustiça, porque ele mandou eles embora do reino de forma injusta e não quis fazer o que é certo de devolver
de dar pelo menos algum território que era o território legítimo dos Pandavas, não quis dar. Então, ele está estabelecendo a injustiça. Então, quando um rei estabelece um mau comportamento, esse mau comportamento vai ser seguido pela sociedade inteira. Então, se Arjuna e os Pandavas não fizessem nada, eles iam estar faltando ao seu dever de que na sociedade se estabeleça a justiça, porque eles iam permitir que o rei se comportasse de forma errada, que fosse contrário aos princípios da moralidade, fosse contrário aos princípios da virtude. Então, por isso que a gente vai ver mais para frente que Krishna não permite, ele fala que é errado ele abandonar o seu dever, porque o dever dele é que a justiça tem que ser restabelecida, é que o rei não pode governar de forma pecaminosa. A gente está no Ocidente acostumado a que o rei é o mais pecaminoso de todos, né? O que faz tudo mais errado. A gente está falando de uma sociedade 5.000 anos atrás que ainda seguia os princípios da virtude e que eles devem, por virtude, eles devem viver como kshatriyas, como governando um território, mesmo que seja um território pequeno, mas e garantir que todas as pessoas dentro do seu território tenham a possibilidade de ter uma vida tranquila para poder buscar autorrealização. E eles não podem viver de outra forma. Um kshatriya não pode viver da mendicidade, ele não pode se tornar um professor, ele não pode se tornar um comerciante, ele tem que viver dessa forma. Mas, principalmente, eles precisam que a justiça seja sempre imperante e que a virtude seja imperante. Então, se eles permitem que o rei, um rei que se estabeleceu como rei por meios fraudulentos, continua sendo um rei, isso vai estabelecer a injustiça na sociedade e vai fazer com que a sociedade se degrade. E o dever do kshatriya é proteger a sociedade da degradação. Então, esse é outro motivo pelo qual tinha que existir a guerra. Certo? Ok, ok, obrigado. Espero que tenha ajudado. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Então, Dhritarashtra perguntou o que que eles fizeram, né? Então, Sanjaya, verso 2 do Bhagavad Gita, responde. Sanjaya disse, ó rei, depois de observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana se aproximou de seu mestre e lhe dirigiu as seguintes palavras. O seu mestre é Dronacharya. Dronacharya, ele é um ancião, e ele é o mestre de armas de todos, tanto dos Pandavas quanto dos Kurus. Eles cresceram todos juntos. Só que, especialmente, o seu discípulo mais querido era Arjuna. E ele está lutando do lado de Duryodhana, quer dizer, contra Arjuna. E Dronacharya, ele ama muito os Pandavas, e não só os ama, sino que ele sabe que os Pandavas, eles são pessoas virtuosas, eles são pessoas corretas, eles são pessoas morais, e que eles são os que devem ser os reis para manter a sociedade nos trilhos da justiça, nos trilhos do que é certo, que em últimas é o que vai garantir a felicidade. Enquanto mais corrupto for o governante, mais infelicidade há para a sociedade. Então, esse é o princípio. Então, ele sabia que os Pandavas deviam vencer a guerra. Mas, devido a que ele trabalhava para os Kurus, ele acaba tendo que lutar do lado dos Kurus. Então, Duryodhana, sabendo dessa condição de Dronacharya, o primeiro que faz é que ele se aproxima de Dronacharya para começar a conversar com ele acerca de qual é a situação agora no campo de batalha. Então, verso 3, Duryodhana, né, o rei terrivelmente pecaminoso, que é a causa de toda esta guerra, ele se aproxima de Dronacharya e fala para ele, ô mestre, aí está o grande exército dos filhos de Pandu, disposto de maneira excelente por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada, Drishtadyumna. Drishtadyumna, ele nasceu porque o seu pai, Drupada, fez uma cerimônia, um sacrifício de fogo, através do qual, pelo poder dos mantras dos Brahmanas, que nessa época eram extremamente poderosos, ele invocou
um filho, ele queria ter um filho que fosse capaz de matar Dronacharya, porque ele tinha uma inimizade com Dronacharya. Então é assim que nasce Drishtadyumna e Dronacharya, apesar de saber que Drishtadyumna tinha nascido com essa bênção de que seria a pessoa que o mataria, mesmo assim ele ensinou para Drishtadyumna a ciência militar. Então, por isso, Duryodhana começa falando para Dronacharya, olha, o seu discípulo tão inteligente a quem você treinou tão bem, ele está lá do lado do nosso inimigo, do lado dos Pandavas, e organizou o exército dos Pandavas muito habilidosamente. Então, porque ele é o comandante em chefe dos Pandavas. Então, essa primeira conversa já começa criticando o Dronacharya, na verdade, né? Ele já começa falando, olha como você é burro, né? Você treinou Drishtadyumna sabendo que ele vai te matar. E agora ele está do lado contrário, lutando contra você e usando o seu conhecimento, né? Aqui nesse exército há muitos arqueiros heróicos, iguais na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros como Duryodhana, Virata e Drupada. Então ele começa a, a mostrar como o seu exército é poderoso. No fundo, Duryodhana tem muito medo. Apesar que ele é uma pessoa muito poderosa, muito corajosa, um grande guerreiro, mas ele sabe que Bhima e Arjuna, os dois Pandavas mais poderosos, estão, não vão, eles, eles vão ganhar a guerra. Ainda mais eles estão acompanhados por Krishna. Então ele, no fundo, ele tem muito medo. Mas ele não pode ter medo, né? Imagina se o líder da guerra tem medo, todo mundo vai desistir da guerra. Então, neste momento, ele precisa entusiasmar o seu exército. Neste momento, para entusiasmar o seu exército, ele começa a falar dos guerreiros heróicos e falar que esses guerreiros são heróicos e que estão no mesmo nível de Bhima e de Arjuna. Então, ele menciona Duryodhana, Virata, Drupada, são... Não, Duryodhana, Virata e Drupada, eles estão no exército dos Pandavas, né? Ele primeiro vai mencionar o exército dos Pandavas e depois vai mencionar o seu próprio exército. Então, ele fala, deste lado tem grandes guerreiros heróicos, né? E assim como no outro lado tem Bhima, e tem Arjuna, tem Duryodhana, que é discípulo de Arjuna, tem Virata, que é um veterano, o Drupada também é um veterano, são guerreiros de muita experiência. Também há grandes guerreiros heróicos como poderosos como Dristaketu, Shikitana, Kashiraja, Purujit, Kuntiboja e Saibya. Ele está mencionando guerreiros muito poderosos do lado contrário. Cada um desses no Mahabharata a gente consegue saber quem que é cada um, mas eu não vou me estender nisso aqui agora. Mas o ponto é que são todas pessoas muito poderosas, grandes guerreiros. Está o magnífico Judamanja, o poderosíssimo Utamauja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros são grandes lutadores em quadriga. Ele menciona os principais guerreiros do lado dos Pandavas. Ó melhor dos Brahmanas, né? Dronacharya é um Brahmana. Para tua informação, vou descrever os capitães que são especialmente qualificados para dirigir minha força militar. Então, aí ele vem descrever o seu próprio exército. Para lá são muito poderosos, mas nós não ficamos para trás. A gente também tem muitos guerreiros. Há personalidades como você mesmo, né? Ou seja, Dronacharya, como Bhishma, que é o avô de todos, que é aquele que fez o voto de celibato, e ele, por ele ter feito esse voto de celibato perpétuo, o seu pai o abençoou, com a possibilidade que ele morreria apenas quando ele quisesse. Então, isso o tornava também muito poderoso. Ele também é um guerreiro extremamente poderoso pelo fato dele ter feito um voto tão forte a sua vida toda. Isso faz com que ele se torne muito poderoso também. Ele é discípulo de Brigupati, que é uma encarnação de Deus também. Então, ele é muito poderoso. Karna, que é um arqueiro que está no mesmo nível que Arjuna. Kripa, que é também mestre de todos. Ashvatthama, que é o próprio filho de Dronacharya.
Vikarna, que é o irmão de Duryodhana e também é muito poderoso, né? O filho de Somadatta, chamado Burisrava. Somadatta também é um veterano. Burisrava, seu filho, é muito poderoso, então ele menciona que eles sempre saem vitoriosos na batalha, então ele está se dando entusiasmo, né? Há muitos outros heróis que são dispostos a dar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas classes de armas e todos possuem experiência na ciência militar. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhisma, enquanto que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. O exército dos Pandavas ele é menor do que o exército dos Kurus. Então, o exército dos Pandavas ele tem uma desvantagem numérica muito grande. E o fato de que Bhisma e Drona são tão poderosos e estão do lado de Duryodhana, é isso que dá a Duryodhana a esperança dele poder ganhar a guerra. O seu exército é muito maior, é muito mais poderoso e está protegido por Bhisma e por Drona, que são muito queridos pelos Pandavas, e ele tem a esperança de que os Pandavas não querem matá-los por conta da relação de afeto que há entre eles. Agora todos vocês devem dar seu apoio total ao avô Bhisma e permanecer cada qual em seu respectivo posto estratégico dentro da falange do exército. Só que tem um detalhe. Ele sabe que Bhisma também é muito afetuoso com os Pandavas. Ele sabe que Bhisma ele é um exemplo de virtude e que ele vai apoiar os Pandavas porque sabe que os Pandavas representam a virtude, enquanto que Duryodhana representa a fraude. Mas também pelo mesmo motivo, por circunstâncias sociais, políticas, contextuais, Bhisma acaba lutando do lado de Duryodhana, apesar de que o seu desejo é que os Pandavas ganhem. Então, Duryodhana sabe disso, mas também sabe que sem Bhisma ele não tem condições de ganhar a guerra. Então, a sua esperança é que Bhisma está do seu lado. Então, ele agora está falando, agora todo mundo tem que apoiar o avô Bhisma, que é o comandante em chefe do seu exército. Mas, no fundo, ele também está falando, todo mundo fique de olho com Bhisma, porque Bhisma ama muito os Pandavas, então fiquem de olho. Então, no fundo, você fala que as palavras dele têm um duplo sentido. Então, Bhisma, escutando Duryodhana falar desse jeito, ele entende o que realmente há no coração de Duryodhana. Então, então Bhisma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos guerreiros, soprou seu buço com grande estrépito, como o rugido de um leão, que produziu júbilo em Duryodhana. Então, para tranquilizar Duryodhana, o avô Bhisma, que escuta ele falando essas coisas, assopra seu buço, marcando o início da guerra, mas também dando confiança para Duryodhana e falando, eu vou lutar. Pode ficar tranquilo que eu vou lutar com o meu melhor. Eu não vou ser fraco nessa. Adriana, Pode posso falar. fazer uma pergunta rapidamente? Pode. Isso tudo acontece já no campo de batalha ou é No, uma estratégia anterior, antes do campo de batalha? no Isso tudo campo está de no campo de batalha. batalha já? Isso. Já estão no campo de batalha, todos os exércitos reunidos, e está nesse instantezinho antes de começar a guerra. Tá bom. Essa conversinha antes, mas já está todo mundo lá no campo de batalha, prontos para lutar uns com os outros. Então, quando ele Perfeito. assopra seu búzio, dando o sinal, pode começar a guerra. Agora Sim, começa a pancadaria. ok. É Só esse momento, para exatamente. só para eu ter uma ideia da Claro. ação na memória. Sim, e é muito importante o fato de que eles estão no campo de batalha. A gente já vai ver por quê, precisamente. Andrei, qual é o nome do cara que treinou O Dronacharya. durante a vida? Então, quando Bhisma toca seu supro, assopra seu búzio, depois disso soaram subitamente todos os búzios, clarins, trombetas, tambores e chifres, e o som combinado foi tumultuoso.
Então, Bhisma é o primeiro a tocar a soprar o búzio, tranquilizando Duryodhana, mas imediatamente todo mundo no campo de batalha assopra seus búzios. Todos os guerreiros têm os seus próprios búzios e assopram, e também tem tambores, tem clarines, tem instrumentos que era normalmente no campo de batalha nessa guerra tinha como essa característica. E isso produz um som assim ensurdecedor, tumultuoso, é a palavra que eu uso aqui. Então, no partido oposto, o senhor Krishna, junto com Arjuna, situado em uma grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. Assim, o senhor Krishna soprou seu búzio chamado Panchanjanya. Arjuna soprou seu Devadatta e Bhima, o comedor voraz e executor de tarefas hercúleas, soprou seu terrível búzio chamado Paundra. O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou seu búzio Ananta Vijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram Subhosa e Manipushpaka. O rei, o grande arqueiro, o rei de Kashi, o grande guerreiro Shikandi, Tristadyumna, Virata e o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e os demais, como o filho de Subhadra, de braços poderosos, todos sopraram seus búzios respectivos. Ele está agora falando do lado dos Pandavas, todos os búzios que foram tocados. E o som desses búzios diversos se tornou estrondoso e vibrou tanto no céu como na terra. Assim, destroçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Então, quando o Bhishma toca seu búzio, o Duryodhana fica tranquilo. Mas quando os Pandavas assopram seus búzios, Duryodhana fica completamente destroçado. Porque o som desses búzios claramente era como... Dá para ele o sentimento de não tenho como ganhar essa guerra. Mesmo assim, ele não desiste. Mas essa é uma característica bem especial, que quando assopra os búzios do lado dos Pandavas, imediatamente Duryodhana e todos os seus irmãos ficam abalados. O rei, verso 20. Nesse momento, Arjuna, o filho de Pandu, sentado em sua quadriga que tem um estandarte com Hanuman, observava os filhos de Dhritarashtra. Levantou seu arco e se preparou para disparar suas flechas. O rei, Arjuna falou então as seguintes palavras a Rishikesha, Krishna. Então, sopraram nos búzios, estamos prontos para a batalha. Arjuna pega seu arco e se dispõe para disparar as suas flechas. Porém, antes de disparar a primeira flecha, ele falou para Krishna, que está dirigindo a sua carruagem. Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos de maneira que eu possa ver quem está presente aqui, quem deseja lutar e com quem devo lidar nesta grande tentativa de batalha. Então, está no meio do campo de batalha. Está prestes, já está tudo pronto para começar. É só Arjuna disparar a sua primeira flecha e começa a guerra. Só que nesse instante, Arjuna decide pedir para Krishna para que, por favor, coloque o carro no meio dos dois exércitos, porque ele quer ver os guerreiros de ambos os lados. Quem que foi lá para lutar contra ele? E esse verso é muito lindo, porque tem algo muito especial nele, é que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas mesmo assim ele obedece ao pedido de seu devoto. E por isso que ele aqui é chamado de infalível. Ele obedece o pedido de seu devoto, que fala: vai, coloca o meu carro no meio dos dois exércitos. A gente falou bastante sobre isso em ano passado, e os vídeos estão lá online para quem quiser acompanhar esse pedacinho que é um verso bem bonito. Eu vou pular aqui essa parte. E então, Arjuna fala: deixe-me ver os que virão lutar com desejo de satisfazer o malévolo filho de Dhritarashtra. Então, Arjuna fala: eu quero ver quem está aqui, quem veio lutar contra nós, né? Quem que está apoiando
a Duryodhana. Então Sanjaya disse, Sanjaya está narrando para Dhritarashtra, né? O descendente de Bharata. Assim, a pedido de Arjuna, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga e parou no meio dos exércitos de ambas as partes. Diante da presença de Bhishma e Drona, todos os demais chefes do mundo, Krishna, Rishikesha, o Senhor, disse: observe, Arjuna, Partha, que é o nome de Arjuna, que quer dizer o filho de Prita, que é o nome da mãe dele, os curos que se encontram aí reunidos. Então, Krishna, estrategicamente, coloca a carruagem na frente de Bhishma e Drona, que são o avô e o mestre na ciência militar, que, vamos lembrar, eram extremadamente amados pelos Pandavas. Especialmente Arjuna era o discípulo mais querido de Drona, mas só que agora, nesta guerra, ele tem que lutar contra a pessoa que ele ama, contra duas pessoas que estão entre os seus seres mais amados. E lutar quer dizer que ele tem que buscar a forma de matá-los, que ele tem que se esforçar por matá-los. Então, imagine você estar numa situação em que você tem que matar os seus seres mais amados. Ele é um guerreiro, tudo bem, mas ele não é insensível, ele não é uma máquina, ele não é um robô, né? Hoje em dia querem fazer a guerra com robôs precisamente porque não tem sentimentos, então é muito mais fácil de você matar qualquer um sem pensar, sem misericórdia, né? Mas não estamos falando de um guerreiro que seja um robô, estamos falando não só de um ser humano, sino de um dos melhores seres humanos que já esteve na face da Terra. Então, ele naturalmente ele fica muito perturbado quando ele vê que ele vai ter que lutar contra pessoas tão amadas por ele. Então, ele diz, ali, Sanjaya está contando, né, para Dhritarashtra. Ali, no meio dos exércitos de ambos partidos, Arjuna pôde ver seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos, e igualmente seu sogro e bem-querentes como Kritavarma e outros. Pôde ver também os exércitos que incluíam muitos de seus amigos. Então, basicamente, ele viu que ele ia ter que matar as pessoas que ele amava. O seu avô, né? Que os seus próprios sogros estavam lutando naquela guerra, o seu próprio mestre, tinha tios maternos, né? Lá antes se menciona Purujit, se menciona outros guerreiros que são tios de Arjuna, muitos amigos, muitas pessoas que gostavam muito dele e que eram seus bem-querentes, mas eles estavam do exército, tanto no seu próprio exército, quanto no exército dos inimigos. Então ele fica. É natural, né? Imagina você ter uma guerra que eles tentaram evitar de todas as formas possíveis. Eles estavam dispostos a renunciar ao território, simplesmente querer 5 aldeias. E eles tentaram fazer todo o possível para evitar essa guerra, mas não teve como evitá-la. E agora ele se enfrenta a essa situação de ter que lutar contra pessoas tão amadas para ele. Quando o filho de Kunti, Arjuna, viu todas essas diversas classes de amigos e parentes, sentiu-se tomado pela compaixão e falou assim. Então, Arjuna disse: Meu querido Krishna, ao ver diante de mim meus amigos e parentes com vontade de lutar, sinto tremer os membros de meu corpo e minha boca se seca. Então, ele começa a ter sintomas físicos. Ele começa a sentir como que eu vou lutar contra pessoas tão amadas? Ele não é um guerreiro covarde, ele não tem medo de lutar. Ele já conquistou o mundo inteiro, basicamente. Ele derrotou, eh, inclusive, seres extremamente poderosos, seres celestiais, grandes demônios. Ele derrotou todo tipo de pessoas. Ele não tem medo, mas ele é tomado pela compaixão porque ele consegue perceber que ele vai ter que lutar contra pessoas que ele ama muito e que qualquer coisa ele desejaria na vida, menos ser ele a causa da morte dessas pessoas. Com certeza que nenhum de nós gostaria algum dia ser a causa da morte de pessoas amadas.
Então, Arjuna, obviamente, também não quer. Meu corpo treme e meus pelos se arrepiam. Meu arco gandiva escorrega de minhas mãos e minha pele arde. Então ele começa a ter esses sintomas físicos. Ele não tem mais força para carregar o seu arco. Ou seja, ele simplesmente está a ponto de desmaiar quando ele vê essa situação. Ele está com a cabeça. Ele fala: minha cabeça está dando voltas. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Esqueço-me de mim mesmo e minha mente dá voltas. Ó destruidor do demônio Keshi, prevejo somente o mal. Então, Arjuna, nesse instante, é como que ele vê a realidade crua e nua. Ele vê exatamente o que realmente está acontecendo. Ele vai ter que matar todos os grandes reis do mundo. Ele vai ter que matar os seus próprios guardiões, os seus próprios educadores, aquelas pessoas que ensinaram para ele o que é certo, o que é errado, o que é justiça, o que é injustiça, como foi o caso de Bhisma, de Drona, de Kripa. E ele entende as consequências que isso vai trazer. Ele fala: não vejo como poder resultar bem algum em matar meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar nenhuma vitória, nem reino, nem felicidade subsequentes. Obviamente, Arjuna e seus irmãos, eles não estão lutando simplesmente porque eles querem território. Eles nasceram no meio da floresta, vivendo como ascetas. Depois foram para o palácio, depois eles voltaram para a floresta e eles eram muito felizes na floresta. Eles não têm desejo algum por riquezas. Mas eles são reis e eles têm que cumprir com o seu dever, e o seu dever é governar como reis, e o seu dever é garantir que os seus súbditos tenham a possibilidade de viver uma vida feliz e virtuosa. Então, ele realmente não é uma novidade que ele não deseje vitória, porque na verdade, de coração, ele não quer ganhar a guerra simplesmente por um motivo egoísta, porque ele deseja riquezas ou ele deseja. Mas quando ele vê ainda mais nesse instante que ele tem que lutar contra seres tão queridos que ensinaram para ele o que é certo, o que é errado, ele pensa: como que eu vou matar eles? Como que eu posso desejar sair vitorioso desta guerra, sendo que vitória significa eu ter matado todas as grandes personalidades que eu amo? Para ele sair vitorioso, ele iria ter que matar todas as grandes personalidades que tão queridas eram para ele. Então, ele entende que basicamente não tem como ganhar a guerra. Mesmo que ele ganhe, para ele vai ser uma perca, porque ele vai perder os seus seres queridos. O Krishna Govinda, ele continua falando, né? De que nos servem os reinos, a felicidade, ou ainda a própria vida, quando todos aqueles que desejamos se encontram agora dispostos neste campo de batalha? Ó Krishna Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão dispostos a dar suas vidas e pertences e estão presentes diante de mim, então por que hei de desejar matá-los? Ainda que eu sobreviva, ó sustentador de todas as criaturas, não estou disposto a lutar nem sequer em troca dos três mundos, muito menos por esta terra. Na verdade, é isso. O sentimento dele e de todos os seus irmãos, eles não estão lutando por terra. Eles não estão lutando por poder. Eles lutam porque eles têm que estabelecer a justiça. Mas quando ele vê que ele tem que matar todos os seus parentes, como diz o Radhanath, começou a pipocar na missão, né? Ele começou a ficar tipo: pô, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Como que eu vou lutar contra eles, mesmo que eu ganhe, mesmo que você me fale que você vai ganhar os três mundos, todos os outros planetas vão estar sob o meu controle, mas é que não é isso que eu desejo. Então, ele começa a perceber que ele não tem um desejo pessoal nessa luta. Nossa senhora, que chique, a gente ganhou um chacinho aqui, ó. Espero que vocês também sejam tão bem cuidados como a gente está sendo aqui, né? Uhum. Obrigada. Aribo, obrigado.
Então ele começa a entender que ele não, ele não tem desejo material, ele não tem vontade de riquezas para lutar aí. Então, por que que ele teria que estar disposto a matar seus seres tão queridos? Ele ficou, nesse instante, absolutamente abismado, né? E não só isso, sino que ele fala o seguinte: ele fala, se matarmos tais agressores, o pecado nos vencerá. Portanto, não é correto que matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos, ou Krishna, esposo da deusa da fortuna. Que ganharíamos e como poderíamos ser felizes por matar nossos próprios parentes? Então, Arjuna, mais importante para ele do que obter riquezas é ser uma pessoa virtuosa, quer dizer, fazer o que é correto. Então, como kshatriya, um kshatriya, obviamente, em um campo de batalha, lutar contra outro kshatriya que está disposto a morrer na guerra e que estão lutando de igual para igual, com as mesmas possibilidades de ganhar ou de perder, isso não é nenhum problema. Isso não é contra os princípios da moralidade, né? Mas neste momento, Arjuna sente que ele vai ir em contra dos princípios da moralidade, que ele vai realizar uma atividade muito pecaminosa por matar pessoas que são tão importantes, os grandes reis do mundo. Mesmo que eles sejam agressores, mesmo que eles tenham cometido atividades pecaminosas, mas ele nesse momento fica absolutamente confuso e ele fala: eu não vou poder ganhar nada por isso, não, não importa se eu ganho esta guerra, na verdade, eu só vou perder, mesmo que eu ganhe. Ó Krishna Janardana, ainda que esses homens dominados pela cobiça não vejam falta em matar sua própria família, nem em lutar com seus amigos, porque nós, que temos conhecimento do pecado, temos que nos ocupar nestes atos. Então, aí ele fala, tudo bem, tipo, eles são pecaminosos e eles estão atuando devido à sua cobiça. Mas porque nós que não temos essa cobiça, temos que participar desta guerra. Então, esse é um instante de crise em que ele está, porque ele, antes da guerra, ele sabia muito bem que era inevitável e que o correto era participar da guerra. Só que na hora que ele viu seus seres queridos lutando do lado do inimigo, ele basicamente desfaleceu. Ele Adriana, pode falar. eu queria saber uma coisa. Uhum, Ele, nesse momento, ele vive um dilema, uhum. né? Ele vive um dilema. Esse dilema não já era previsto? Aí ele já está no campo de batalha, já está prestes a iniciar a batalha. Ele sabia que do outro lado, isso poderia, existiriam essas pessoas que ele tanto amava. Uhum. Mas esse dilema, ele só acontece nesse exato momento prestes a começar a batalha, é isso? Não. Não? Desde antes, quando eles estão se preparando para a guerra, Ah, é tá. uma coisa que eles pensam muito. E eles Hum, não foram, não tiveram nenhuma pressa para decidir ir para a guerra. De fato, o Yudhishthira não quer guerra. E eles sabem que tudo o que isso implica. E eles consultam com pessoas sábias. E eles tentam, eles sabem as consequências de tudo. E eles realmente conhecem que está acontecendo, o que que implica tudo o que vai acontecer. E eles escutam os conselhos de pessoas muito sábias, de mestres espirituais, do próprio Vyasadeva, do próprio Narada, que um santo entre os semideuses, e do próprio Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e todos aconselham eles: o certo é lutar. Vocês não entendi. podem não cumprir com esse dever, vocês têm que lutar. Então, mesmo que eles quiseram evitar essa guerra, eles sabiam que isso era o certo, que eles não podiam evitar. Mas uma coisa é quando você delibera com sua inteligência, com tudo, e outra coisa é quando você enfrenta de cara a realidade. Verdade. Então, mesmo que eles já sabiam, já tinham pensado, já tinham deliberado, já tinham sido bem aconselhados, mesmo que não é uma coisa que eles fizeram impulsivamente, mas na hora que você vê a coisa na sua frente, é outra história. Verdade. Tá certo. Então, é isso que está acontecendo agora.
Ok. Isso. Então, ele se pergunta, tudo bem, eles são pecaminosos, mas por que que eu tenho que cometer pecado por eles? Porque ele, nesse momento, como eu disse, apesar de que eles tinham deliberado muito antes e eles já tinham todos os argumentos e todo o conhecimento de que não era pecaminoso, de que eles tinham que lutar nessa guerra, de que o pecaminoso para eles seria não lutar, porque eles iam permitir que o mal prevalecesse, que a injustiça prevalecesse e tomasse força e forma na sociedade. Então, eles sabiam que isso era o certo, mas neste momento ele fica muito aflito. E ele começa a ficar confuso e começa a pensar: é pecaminoso eu lutar aqui. Eu estou cometendo um pecado. Com a destruição da dinastia, se destrói a eterna tradição familiar, e assim o resto da família incorre em práticas irreligiosas. Então, ele começa a, a dar argumentos, porque ele começa a ver, como eu falei, essa realidade nos seus olhos. Ele fala: todos os grandes líderes das dinastias, ou seja, das famílias, estão aqui. Só que lembre que os kshatriya, os guerreiros, os reis, eles cumprem um papel na sociedade que é de manter as regras da virtude, de manter a justiça. Então ele fala, se todos esses reis morrem, porque os que estavam lá não é que eram todos degradados ou todos malvados. Eles eram reis também muito virtuosos, mas por uma razão ou por outra, eles estavam lutando do lado de Duryodhana, muitos deles por assuntos de alianças de família, que eles não tinham como se negar. Tem um caso até mesmo de um grande exército que eles queriam lutar do lado de Yudhishthira, mas e dos Pandavas, mas por uma armadilha que fez Duryodhana, ele acabou se comprometendo com Duryodhana por um engano de Duryodhana. E eles respeitavam a palavra. Nessa época, a palavra valia ouro. Um rei iria preferir morrer antes que falar uma coisa e não cumpri-la. Então, nesse caso, eles eram pessoas que faziam com que a sociedade se mantivesse na retidão. Nada a ver com os nossos políticos modernos, que são os primeiros a cometer atividades criminosas e pecaminosas e tudo o ruim. Eles eram os primeiros a fazer o certo. Então, Arjuna, ele está vendo, se eu matar esses reis, o que vai acontecer é que o Dharma, a virtude, não vai se preservar, porque eu vou matar as pessoas que na sociedade cumprem o papel de manter a virtude. Então ele fala, eu vou acabar com a virtude da sociedade. Ele vai falar que vai fazer é que a tradição, porque nessa época, se uma pessoa era orgulhosa da sua tradição familiar. O meu avô foi uma pessoa virtuosa, ele fez sempre o que era certo. O meu bisavô também, eu tenho que honrar essa tradição e ser uma pessoa correta, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa certa. É uma coisa que hoje em dia não existe mais, mas nessa época existia. Só que Arjuna, ele estava vendo que a consequência iria ser que iria se perder esse estándar de virtude. E nós, hoje em dia, vemos que efetivamente isso aconteceu. Mas Arjuna está passando em uma transição entre uma era de muita virtude e uma era em que a virtude se perde. E ele compreende que essa guerra vai ser a entrada para a degradação, que vai ser a porta através da qual a tradição familiar vai se perder, e então todo mundo vai acabar abandonando as práticas religiosas que são, em últimas, as práticas que mantêm a virtude da sociedade. Então, Arjuna continua, ó Krishna, quando a religião predomina na família, as mulheres da família se corrompem, e da degradação da mulher se origina a prole não desejada, ó descendente de Vrishni. Então, ele começa a prever o futuro. Ele fala, eu mato todos os homens guerreiros, esses reis que mantêm o estándar moral da sociedade. As pessoas vão se degradar. Se as famílias se degradam, as mulheres se degradam. Quer dizer que as mulheres abandonam a sua castidade e vão se degradar e vão ter filhos que não são desejados. E o filho que não é desejado, vamos entender que na sociedade védica, o processo para você ter filhos não é simplesmente eu vou, tenho sexo e nasceu o bebê, senão você tem uma preparação psicológica e mental
de tal forma que você invoque uma alma que venha para fazer o bem para a sociedade, que venha cumprir com seu dever. Então, é outro procedimento diferente de hoje em dia que a gente está acostumado, que é simplesmente, nossa, eu não queria ficar grávida e fiquei. Não é assim como funcionava a sociedade védica. Era tudo, o planejamento familiar era baseado em você ter uma mente pura para poder procriar um filho puro também. Então ele vê que se degrada a família, vai ter um monte de filhos que não eram desejados e que, portanto, vão ter tendências que não eram desejadas, enfim. Quando há um aumento de população não desejada, se cria uma situação infernal tanto para a família como para aqueles que destroem a tradição familiar. Em tais famílias corruptas, não se oferecem oblações de alimento e água aos antepassados. Então, ele entende que, basicamente, a sociedade vai se degradar, vai se perder os valores, e isso só vai trazer uma situação infernal. Lembrando que o Kshatriya tem o dever de manter a sociedade em uma situação feliz, de proteger que as pessoas cumpram com seus deveres religiosos também, que sigam a virtude, que tenham a virtude como uma meta, que desejem ser boas pessoas, que desejem ser caridosos, que desejem ser honestos. Então, esse é o papel do rei, fazer com que os seus cidadãos queiram ser bons. Então, ele fala, se eu mato os reis, os cidadãos vão perder esse estándar. E eles vão começar a simplesmente se degradar e, portanto, vai começar a imperar a desonestidade, a mentira, a falsidade, o roubo, e etc, etc. André, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Uhum. Sim, Uma por dúvida. que os justos nesse cenário, então, eles não desistem da guerra? Fala do lado de lá. Tipo, o princípio e as virtudes, eles não são maiores que o dever? É uma pergunta muito complicada. É muito boa, mas o tema é que a sociedade védica, ela é muito detalhista em qual que é o dever. Então, como que se estabelece o dever? O que que você deve realmente fazer em cada momento? E está cheia de, por assim dizer, de sutileza. Então, cada um desses reis, de acordo com as circunstâncias, alguns movidos pela cobiça, alguns porque de fato não eram virtuosos, porque estavam cobiçosos, igual que Duryodhana, que estava fazendo uma atividade pecaminosa por cobiça, e outros que o apoiavam também por cobiça, por inveja dos Pandavas, tinha os que eram malvados mesmo. E mesmo malvados ainda estavam num nível melhor do que os nossos governantes modernos, né? Mesmo assim, eles eram muito mais virtuosos que os nossos governantes modernos, mas estão agindo por cobiça e por inveja. E tinha outros que, que não, que devido às circunstâncias, eles não tinham como não lutar do lado de Duryodhana. Então, nessa época se prezava muito a palavra, e a verdade se fala, por exemplo, que um brahmano, que faz que um brahmana tivesse muito poder, se um brahmana fala, você morre, só de falar. Por quê? Porque eles nunca na sua vida falavam uma mentira. Então se preza muito o valor da verdade. A verdade é como um princípio assim por cima de tudo. Então eles prezavam muito por cumprir a sua palavra, por cumprir o que eles tinham que fazer. Então, por exemplo, tem um rei, o Sálvia, que ele estava indo para se encontrar com Yudhishthira, porque ele falou, eu vou apoiar Yudhishthira, que ele é a pessoa certa. Só que Duryodhana, no meio do caminho, se apresentou e foi e recebeu ele e fez que ele pensasse que era Yudhishthira que estava recebendo ele. Então ele ficou muito satisfeito, muito feliz e falou: "Eu vou, fala para essa pessoa, né, que me recebeu também que eu vou lutar do lado dele." E aí se apresentou que na verdade era Duryodhana e não Yudhishthira. E ele ficou muito chateado, mas ele pensava, para ele, tipo, a verdade era um princípio máximo. Se você começar a não cumprir com a sua palavra, para eles também isso ia ser uma causa de degradação na sociedade. Então, é outro nível moral diferente do que o nosso.
Nós basicamente não apreciamos a verdade nem um pouco, né? A gente, mentira é o pão nosso de cada dia, né? Essa é a realidade. Os políticos mentem, os governantes mentem, os comerciantes mentem, né? Quantas vezes eu já não menti para minha mãe? Entendi, porque nós já não temos esse estándar. Mas eles têm outro estándar moral muito diferente do nosso. E esse é só um exemplo, mas tinha muitos outros, devido às diversas circunstâncias, eles tinham que estar desse lado. Mas, por exemplo, Bhisma e Drona, até mesmo eles queriam tanto que os Pandavas ganhassem, que antes de começar a guerra, o Yudhishthira vai pedir as bênçãos para eles e Bhisma e Drona falam para eles, eu, devido a que basicamente eu sou um servo dos Kurus, eu tenho que lutar com eles, mas eu quero que vocês ganhem. E eu vou orar todo dia para que vocês ganhem. Mas eles têm que cumprir com a situação em que eles se encontram, mas o discernimento que cada um teve de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com tudo isso, mas é difícil para nós entender, porque são muitas sutilezas mesmo. Não. Tá tudo certo até aí? Vamos ver por aqui. Sim? Beleza. É, Então, vamos lá. Tudo Então, certo por aqui também. beleza, ótimo. Então, verso 42. Devido aos atos malévolos dos destruidores da tradição familiar, destrói-se toda classe de projetos da comunidade e atividades para o bem-estar da família. Então, ele começa a perceber o que vai acontecer se a sociedade se degrada. Então, vai acabar todos os projetos comunitários. Quer dizer, as pessoas não vão mais pensar no bem uns dos outros. Para que uma sociedade funcione na forma como funcionava nessa época, para que todo mundo seja feliz, todo mundo precisa trabalhar em prol do bem-estar de todos. Então, por isso a sociedade pode estar dividida nas quatro castas, as quatro classes sociais, porque ninguém vai ter falta de comida, porque os Vaishyas vão fazer o seu trabalho e vão fazer com que todo mundo tenha comida. Hoje em dia, os Weisses só pensam nos seus próprios interesses. Então, os agricultores, no nível da agricultura a grande escala, por exemplo, preferem jogar fora a comida, mesmo que alguém tenha que passar fome, porque simplesmente têm uma condição degradada. Eles não são como na época em que Arjuna está vivendo, em que os Vaishyas eles vão trabalhar para que todo mundo tenha comida. Eles não vão trabalhar simplesmente para eles terem dinheiro ou comida. O dever deles é que todo mundo tenha comida. O dever dos Shudras é que todo mundo esteja protegido, que todo mundo tenha liberdade para andar pelo território sem medo de ser assaltado, de ser maltratado um rei, por exemplo, se alguém perdia, era roubado, imediatamente essa pessoa ia com o rei e o rei tinha que restituir da sua própria riqueza toda a riqueza que aquela pessoa tinha perdido. Então, esse era um dever de um rei, né? Então, todo mundo trabalhando em prol da sociedade, se manter uma sociedade feliz. Mas ele fala, se eu acabo com os líderes da sociedade que tem preservado esse estándar, o que vai acontecer é que vai se acabar a tradição e os projetos comunitários vão acabar, então as pessoas não vão ter mais felicidade. Então, ele está prevendo o que vai acontecer, né? Como consequência dessa guerra, né? O Krishna, sustentador dos povos, ouvia através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares moram sempre no inferno. Então, aqui ele está falando, isso não estou inventando, eu não estou especulando. Na cultura védica se aprecia muito a sustentação escritural. Você, não, eu acho que isso pode acontecer. Ele não está achando, ele está raciocinando de acordo com o que ele aprendeu das escrituras e da sucessão discipular, dos mestres espirituais. Ele está falando de acordo com as escrituras. Aquelas pessoas que destroem essa tradição familiar têm que residir no inferno para sempre, porque acabam com a felicidade da sociedade. Então, se você destrói a virtude numa sociedade, se você faz com que isso se acabe, você também tem que viver no inferno por conta disso. Então, quando ele cita a sucessão discipular, basicamente ele está falando, eu não estou inventando, o que eu estou falando tem fundamento. E você sabe que é assim, né? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui.
no chat. O que é ou como é o inferno, segundo a tradição védica? Muito boa pergunta. No Srimad Bhagavatam se descreve o universo, ele está dividido em 7 sistemas planetários superiores e 7 inferiores. Todos esses são planetas maravilhosos, a Terra está no meio, e nenhum desses é infernal. Todos são maravilhosos, só que cada um tem uma tecnologia diferente, uma forma diferente, porque a vibração da consciência das pessoas em cada lugar é diferente. Mas existem certos lugares que é o que são chamados de infernos. São muitos, mas são mais do que lugares, são espaços de sofrimento mental muito intenso. Então, quando uma pessoa realiza atividades muito pecaminosas, essa pessoa, talvez nem nascendo na Terra de novo, conseguiria eh, viver a consequência ou a retribuição justa por essas atividades. Então, essa pessoa acaba tendo que entrar em um estado mental muito perturbado. Então, os infernos são lugares onde você sofre muito, mas esse sofrimento não é exatamente físico, é mais um sofrimento mental. Porque enquanto você conserva uma mentalidade que, que causa tanto sofrimento, então você tem que viver esse sofrimento também na sua mente. Então, se você, sei lá, é como você só pensa em que tipo de lugar é suficiente para esse cara sofrer toda a coisa horrorosa que ele fez, né? Então, não tem um lugar onde ele realmente possa sofrer isso todo, né? É, Então, o sofrimento que esse tipo de pessoas têm é um sofrimento muito intenso, porque é um sofrimento mental, é um sofrimento em que eles são torturados constantemente, e esse sofrimento eles não conseguem sair porque eles não têm um corpo que vão morrer. Então, por exemplo, você é torturado, você sente que estão constantemente jogando, por assim dizer, que você está sendo atacado por animais que vão te comer, só que você nunca morre porque você não tem um corpo físico, você está sempre sofrendo no plano da mente. Então, são lugares de um sofrimento extremo, extremo. De acordo com o tipo de atividade realizada, você sofre um certo tipo de consequência mental. Mas a diferença da cultura cristã, esses lugares não são lugares eternos. É eterno enquanto você conservar a mesma mentalidade. Se você não se arrepender nunca, se você nunca compreender, nossa, realmente eu estou agindo errado, então você tem que viver esse sofrimento mental porque você nunca termina, nunca sai dessa mentalidade. Então, é, basicamente é isso, mas ele não é eterno. Não sei se isso responder a pergunta ou não. Sim, mais ou menos, né? Sim, bem respondido, obrigado. Então, a Em Vedas, então, falam sobre frequências vibracionais no ser humano, sim, com certeza. Os seres humanos, tudo basicamente é uma vibração. É como quando a gente entende que a gente vive num mundo de acordo com a nossa vibração, porque a nossa consciência, ela está num plano vibracional e por isso é que nós vivemos esta realidade. A vibração dos semideuses é outra. A gente está meio que acostumado a imaginar, então os semideuses moram em um planeta lá no espaço exterior, e se eu sair em um foguete espacial, vou chegar até esse planeta. Não, porque esses lugares, na verdade, são planos vibracionais diferentes, eles estão vibrando em outra frequência. Então, não importa quantos foguetes espaciais Elon Musk mande para o espaço exterior, ele não vai chegar em Marte, a não ser que ele entre na frequência vibracional de Marte. Porque, na verdade, todos os espaços diferentes do mundo são espaços de frequências vibracionais diferentes. Então, elevar a consciência através de atividades, evitar as atividades pecaminosas e fazer atividades virtuosas, em última instância, significa elevar a minha consciência a um nível vibracional superior. Então,
nos faz vibrar de um jeito ou de outro. A música que ouvimos, a comida que comemos, o meio ambiente, todo emite uma vibração e isso todo ou nos eleva ou nos degrada. Mas é tudo basicamente um assunto de vibração, sim. Ah, espera, a Julie. Fabiana, não sei se isso responde ou não, mas vou responder a pergunta da Julie que já tem que sair, e aí eu já volto na sua, se você precisar. Sim, sim, respondeu. Obrigada, Adri. Beleza, ele volta. Então, a Julie fala, é preciso sair, gostaria de deixar aqui uma pergunta um pouco genérica, pela citação de Kali Yuga. Adriana, quando puder, gostaria de saber em qual ciclo de yugas você acredita, no formato tradicional purânico, ou no formato de pêndulo. Vou precisar saber que pena. Eu não sei o que que você quer dizer com o formato de pêndulo. Se ainda estiver aí e puder me explicar melhor, ou se alguém souber qual que é esse formato de pêndulo. Julie, você está aqui ainda? Dá pra você ver ali em cima participantes. Sim, mas talvez ela não está mais escutando, porque ela foi escrever aqui que tem que sair, e como ela estava Ah, com a família, com as crianças. Então, tá bom. Eu não sei exatamente o que seria o formato de pêndulo, mas basicamente as eras são quatro, elas se repetem ciclicamente, da mesma forma que a gente passa por quatro estações, né? Inverno, verão, primavera, outono. O universo também passa por quatro estações. E nessas eras, cada uma tem formatos diferentes. Então, a primeira era é uma era em que todo mundo tem essa esse campo vibracional muito mais elevado, então todas as pessoas são santas. Então, nessa época não existem reis, porque não precisa de reis, todo mundo basicamente se dedica à autorrealização. E nessa época, devido à alta vibração de todo mundo, a terra é muito abundante, você não precisa nem cultivar a terra para ter comida, porque todo naturalmente dá comida, o clima é extremamente agradável, você não precisa nem uma casa super luxuosa para viver, só uma cabana já você vai curtir e vai estar tranquilo, e todo mundo se dedica à autorrealização. Na seguinte era, as pessoas começam a se degradar um pouco. Então, mas mesmo assim, as pessoas ainda são muito virtuosas. Então, na seguinte era, já aparece, se divide a sociedade em castas, aparecem os brahmanas, os kshatras, vaishyas e sudras, mas todo mundo, a inclinação pela virtude é muito grande, é predominante, todo mundo deseja alcançar a virtude. Na seguinte era, as pessoas têm uma inclinação muito grande pela virtude, mas elas não são tão virtuosas como na era anterior. E na era atual, que é Kali Yuga, as pessoas não têm nenhuma inclinação por alcançar a virtude. As pessoas não querem mais ser boas pessoas. Elas não têm nenhuma inclinação por isso. Então, as eras vão como se degradando a humanidade, perdendo também as suas capacidades físicas e mentais. Não tem a mesma força ou o mesmo poder hoje em dia. Um Brahmana, hoje em dia, não tem o mesmo poder que um Brahmana em eras anteriores, precisamente porque as pessoas fazem menos austeridades, então tem menos acúmulo de méritos virtuosos e não tem tanto poder. E, afortunadamente, porque pessoas tão poderosas nesta época de tanta degradação poderiam não fazer coisas muito boas, né? Então, mas essas são as quatro eras e elas são cíclicas. Quando termina esta era, começa de novo a era da virtude e vai se degradando e cada era esta era atual dura 432 mil anos. A era anterior dura o dobro, a anterior dura o dobro ainda, e a anterior é a mais longa, que é a melhor das eras, é a mais longa. As pessoas têm vida muito longa nessa época, por isso os processos de autorrealização eram muito mais complexos. Nesta época, como a nossa vida é tão curta, o processo de autorrealização é muito direto. Canta Mahamantra, medita na Suprema Personalidade de Deus através do Mahamantra. Então, que esse é o processo estabelecido para esta era de acordo com o Chaitanya Charitamrita, né? Oi, Adriana, muito obrigada. Só queria fazer uma. Eu caí, né? Não consegui te responder na hora que você perguntou.
É Tá. porque eu já estudei um pouquinho que existem dois Uhum, modelos, né, uhum, que são estudados com relação ao ciclo das yugas. O modelo purânico, que é o tradicional, que uhum. prevê que quando sairmos de Kali Yuga, vamos direto para Satya Yuga. E o outro modelo, que é o de pêndulo, que eu não lembro o nome do Shri que estudou e fez as previsões, ele era um astrólogo védico, se eu não me engano, que ele fala que é num modelo de pêndulo de ascensão e descendência, porque para mim é o que faria mais sentido, uma vez que a gente, como que a gente consegue sair dessa era de tanto caos, tanto moral quanto espiritual, e ir já para uma era tão iluminada como o Satya Yuga, sem passar por um processo de purificação de novo. Mas Ah, quando você me fala agora que o processo de purificação é o próprio Mahamantra, aí eu consigo entender um pouquinho melhor. Era essa a minha dúvida. mas mesmo assim passa. Sempre, primeiro entre uma yuga e outra tem uma conjunção. Por exemplo, o Mahabharata e a Guerra de Kurukshetra, ele está passando em um momento em que estão se conjugando duas eras. Então, se vem de uma era muito mais virtuosa e está se entrando em outra era. E é um momento específico de conjunção. Mas também se passa por um processo de purificação. Realmente, as pessoas que vivem em Kali Yuga, no final de Kali Yuga, é muito mais degradado. Então, os Puranas, precisamente, eles explicam que no final de Kali Yuga vai vir uma avatar, que é chamado Kalki Avatar. Cálculo. Ok. E esse avatar, basicamente, vai rodar a cabeça de todo mundo. E todo mundo que é extremamente degradado não vai nascer de novo na era. Cada pessoa adquire destino diferente de acordo com sua mentalidade, mas também há uma purificação, sim. Não, não é, não se passa simplesmente, não é as mesmas pessoas que vão passar como se nada. Há um processo de purificação, sim. Claro, o processo da purificação do Mahamantra nos permite a gente poder sair do ciclo de nascimentos e mortes. Mas o passo de uma Certo. área para outro também há um processo de purificação que, segundo as escrituras, vai ser marcado pela vinda de Kalki Avatar, que ele basicamente purifica. Entendi. Entendi. Muito, muito obrigada. Eu vou ter que ir agora mesmo, mas eu agradeço pela sua atenção de ter me respondido. Uma boa noite para todos vocês. Então, no canto de 24 mil anos cada. Ah, tá. Sri Yukteswar é o nome da pessoa que fez, que fala sobre o tema do pêndulo, né? Entendi. Então, Isso, é isso mesmo. entendi. Obrigada, gente. Um grande abraço. Então, seria assim, a purânica seria, né? Pelo esse comentário. Então, certo. Qual é o nome de carteira? É, agora fugiu da minha mente. Dwapara Yuga, Tetra Yuga e... Eu preciso... Ah, nome da primeira. Mas eu te passo. Beleza. Então, vamos lá. É, é, então, verso 43. Oh, ah, tá. Esse a gente já leu. Verso 44 do capítulo 1 diz: Ai de mim! Muito estranho é que estejamos preparados para cometer atos tão pecaminosos, impelidos pelo desejo de desfrutar a felicidade régia. Então, Arjuna está se questionando a si mesmo, né? Ele está falando como é possível que eu esteja disposto a cometer isso, Satya Yuga. Obrigada, Júlia. A primeira Satya Yuga. Como é possível que estejamos a ponto de cometer atos pecaminosos simplesmente por alcançar um reino? Obviamente que é como ele está se autoquestionando, né? Obviamente que ele já sabe e ele já se questionou muitas vezes porque eles não estariam dispostos a lutar se fosse por um motivo egoísta. Então, como a gente falou antes, eles já antes se perguntaram muitas vezes se eles estavam sendo orientados por pessoas muito santas, porque eles não estariam dispostos a lutar se o motivo fosse simplesmente o seu bem-estar egoísta. Mas agora, quando ele se enfrenta a essa visão dos seus seres queridos, ele a pensar em si mesmo como se ele estivesse aí por um motivo egoísta. Então, obviamente, ele fala, como que eu vou lutar contra ele simplesmente por alcançar felicidade, né? É algo meio que natural.
de uma pessoa santa sempre se autoavaliar, se autoexaminar e falar, não, se é por mim, eu não estou disposto. Se é simplesmente pela minha própria felicidade, eu prefiro não fazer isso, né? Aí então Arjuna fala, eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e sem resistir antes de lutar contra eles. Porque ele está precisamente pensando, se isso estou fazendo por mim, pela minha própria felicidade, eu não quero. Eu prefiro que eles simplesmente me matem. E acho que esse já é o último verso, me parece. Diz, verso 46, diz, Sanjaya disse, após falar assim no campo de batalha, Arjuna, com sua mente afligida pela angústia, jogou de lado seu arco e flechas e se sentou na quadriga. Então, aí finaliza o capítulo 1. E eu acho que aí finalizamos nós também. Basicamente, finaliza o capítulo 1, Arjuna falando, eu não vou lutar. Depois dele pensar e ele ver e se enfrentar com isso, agora na sua cara ele fala, eu não vou lutar. Eu não tenho realmente motivos para lutar, porque se isso é por ganhar um reino, de que me serve um reino? Se eu vou ter que realizar atividades pecaminosas, né? Tudo o contrário dos nossos políticos modernos, né? Que estão dispostos a fazer qualquer pecado com tal de ganhar, de poder comprar uma casa em, sei lá, em Miami, né? Mas Arjuna não é assim. Ele fala, mesmo que eu ganhasse opulência nos céus, para quê? Se eu vou ter que cometer atividades pecaminosas? Se eu vou ter que matar pessoas, que eu vou acabar com a tradição das famílias, que eu vou gerar degradação na sociedade, eu prefiro morrer antes que eu simplesmente lutar por bem-estar material, por felicidade material. Então, se vocês quiserem saber a resposta de Krishna, param, param, pam, pam, o próximo capítulo. Certo? Alguém tem alguma pergunta até aí? Comentário? Reclamação? Tá risada. Só que parou na parte mais de que assim, que Krishna vai responder? Então, se você quiser saber, cena do próximo capítulo. Então, deixa eu ver quando que é o nosso. Acho que é dia 5, né? Esse, tudo aqui temos o calendário aqui no nosso. Dia 5 de março é o nosso próximo encontro. Se quiser saber, dia 5 de março, fica atento. Haribo. Então é isso. Eu posso Comentário? falar rapidamente? Pode sim. Eu estou querendo. É a primeira aula, na verdade, que eu participo ouvindo e buscando entender, né? Eu conheço muito pouco, né, da cultura védica, do Bhagavad Gita também, mas eu estou buscando, né? Sou um buscador. Você pode me dizer, me indicar algum lugar físico que eu possa ampliar meu conhecimento, me entrar mais em contato no Rio de Janeiro sobre esses nossos estudos? Você está no Rio de Janeiro? Estou na Barra da Tijuca. Tá. Eu sei que lá tem um templo. é, Deixa eu ver. Mas tem sim. Procura. Eu estive lá nesse templo, o Castelinho, mas eu não sei te explicar como chegar. Mas você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp? E Posso aí sim. eu te mando o endereço, tá bom? Tá, Você pega beleza. o meu contato aí no grupo e aí me manda Tá, mensagem privada, que no grupo não dá para mandar mensagem, mas me manda mensagem privada e aí eu te passo o ok, endereço, tá bom. tá bom? Obrigado aí, muito obrigado, Haribo. Haribo, Haribo. Então, é isso. Mas, Gratidão também pela aula, eu só ouvi. Por enquanto, eu comecei a ler a Bhagavad Gita para iniciantes. que legal. E aí eu só ouvi por enquanto. Ótimo. Muito Obrigada, viu, obrigada. Adriana? Muito obrigada. Haribo.
Haribo. Então, muito obrigada. Quem tiver a oportunidade de ler diretamente esse primeiro capítulo, o Bhagavad Gita, como ele é, eu recomendo muito. E, bom, se aprofundem um pouquinho mais aí e se tiverem dúvidas, é só mandar, tá bom? Muito obrigada. Haribo. Jai. Pare boa, tchau, obrigado. Gratidão. Obrigado. Boa semana para vocês. A gente se vê dia 5 de março. Haribo. Obrigado a todos, viu? Muito obrigada por participar. Tchau.